Em inglês, a palavra tailor significa alfaiate. É o profissional que faz roupa. Agora, Taylor com I, porque Taylor com Y é um nome próprio, é um sobrenome extremamente comum nos Estados Unidos. Tivemos até alguns artistas importantes com esse sobrenome, como é o caso do ator galã Robert Taylor, que no caso dele era pseudônimo, ele adotou o Taylor, porque o nome certo dele era Spangler Arlington Bru, não ia dar certo esse nome. Ele preferiu o Taylor, que era, além de ser um nome comum, soa bem. Tem também o cantor James Taylor, que fundiu o gospel com o country e com o rock. Né? A Elizabeth Taylor, a belíssima Elizabeth Taylor, a eterna Cleópatra. E também pode ser pré-nome, como é o caso da cantora Taylor Swift, né? Aquela menina que é um fenômeno pop e que até uma vez foi ofendida pelo rap Kanye West durante uma premiação da MTV, caiu muito mal para ele. Depois até ela disse: "Players gonna play, haters gonna hate", porque é de sua natureza. E existe também uma corrente de pensamento, uma ciência, uma filosofia chamada exatamente Taylorismo. Só que Taylorismo não tem nada a ver com esses famosos que eu citei. Tem a ver, sim, com um operário, um operário americano, operário de fábrica, de chão de fábrica, que simplesmente inventou uma ciência nova, chamada administração. E acredite, isso mudou o mundo. É claro que eu estou falando do Frederick Taylor, que é o personagem deste episódio. Então, atento que lá vem conhecimento. Em Ponto, por Eugênio Mussac. Bem, antes eu quero avisar que este episódio vai ser um pouco mais longo do que os outros aqui no Em Ponto, mas acompanhe, porque você vai achar interessante e ele pode fazer muita diferença na tua vida. E também quero dizer que esse tema abre uma série de episódios destinados a contar a história e os pensamentos de homens e mulheres geniais do mundo da gestão. Então você vai aprender gestão a partir da história da gestão, o que é muito mais interessante. E você vai ter muita utilidade desses episódios na sua vida profissional e também na vida pessoal, na vida como um todo. Você vai ver. Então vamos lá. Frederick Winslow Taylor nasceu em 1856 na Pensilvânia e morreu em 1915 no mesmo lugar, na mesma cidade. Mas ele não ficou a vida inteira na Pensilvânia, não. Ele andou até bastante pelos Estados Unidos e pelo mundo. Eu até falei que o mundo nunca mais foi o mesmo depois do Taylor. Mas por que exatamente? Ora, simplesmente porque foi ele que criou o conceito que ia mudar tudo, com imensa influência na área do trabalho, na gestão das empresas, nas políticas públicas, né? E também na própria economia, né? O conceito da administração científica. É claro que a administração não começou com ele. Antes já existia administração. Aliás, todas as obras humanas, desde o advento da agricultura até a atualidade, demandaram, em algum nível, um esforço de organização, de controle, de planejamento, e isso é administração, gestão. Só que antes dele, a administração acontecia sem método. Ela era empírica, ou seja, derivava da própria experiência do indivíduo. Isso é o que é empirismo. Ciência não, ciência é outra coisa, ciência é método. Lembrando que o método científico valoriza os dados coletados a partir das experiências, muitas delas realizadas apenas com esse intuito, né, de gerar dados. Ciência é observação, modelagem, experimentação, validação e reprodutibilidade. Aliás, a questão da reprodutibilidade é essencial, porque diz o seguinte: alguém que criou um conceito, né, legou esse conceito para que outros possam reproduzir aquela observação, aquele conceito, testando, né, e também ajudando a modificar. É assim que a ciência evolui. Mas vamos falar sobre o Taylor. Ele nasceu em Germantown, um bairro alemão da Filadélfia, em 20 de março de 1856, de uma família quaker. Esse fato é importante. Temos que saber o que significa ser quaker. Certamente você conhece a aveia quaker, mas você tem que saber um pouco mais sobre esse nome.
Quaker, na verdade, é o nome de uma vertente religiosa do protestantismo criada na Inglaterra no século XVII. Os Quakers que vieram para os Estados Unidos estavam fugindo da intolerância religiosa da Inglaterra na época do Carlos I e se fixaram exatamente ali na Pensilvânia, que aliás não se chamava Pensilvânia, só que aquela colônia acabou sendo administrada e cresceu muito pela obra do William Penn, e aí recebeu o nome de Pensilvânia. A cidade mais importante da Pensilvânia, que você conhece, teve até filme com esse nome, é Filadélfia, que aliás é um nome muito bonito também. Filadélfia significa o amor pelos amigos. Quero abrir um pequeno parênteses aqui, já que eu falei sobre intolerância religiosa. Eu acho que você deve lembrar que lá no século XVI, o Henrique VIII, então o rei da Inglaterra, ele simplesmente rompeu com o Papa. A Inglaterra até então era um país católico, mas ele rompeu com o Papa e criou a sua própria igreja, a igreja anglicana, que é a igreja, a religião predominante na Inglaterra e cujo primeiro nome continua sendo o monarca da atualidade. E ele fez isso porque ele queria se divorciar de sua esposa, a Catarina de Aragão, e se casar com a Ana Bolena. E a Igreja Católica não aceitava o divórcio. Aí o que ele fez? Criou a sua própria igreja e pronto, o assunto resolvido. Aliás, ele acabou se casando mais 4 vezes, teve 6 casamentos oficiais no total. E a Ana Bolena, coitada, acabou sendo decapitada, acusada de infidelidade. Na verdade, o rei já havia se cansado dela e ele era assim, e boa parte de sua descendência não foi muito diferente. Fecha o parênteses e vamos voltar aos Quakers e ao Taylor. Sobre os Quakers, é interessante que toda religião tem uma filosofia, e na filosofia dos Quakers existem 3 princípios fundamentais: a simplicidade, a disciplina e a organização. Simplicidade, disciplina e organização. Isso, com certeza, influenciou nas práticas e nas teorias do Frederick, que ele viria depois a desenvolver e a transformar em ciência. O pai dele, o Franklin Taylor, era um advogado muito bem sucedido ali na Pensilvânia, e a sua mãe chamava-se Annette Taylor, e ela era uma intelectual, uma mulher das letras, e era descendente de uma das famílias pioneiras da colonização da costa leste dos Estados Unidos. Os seus ancestrais tinham vindo no Mayflower, o famoso navio que trouxe os primeiros peregrinos ingleses para os Estados Unidos em 1620, portanto ela era considerada nobre. E ela foi responsável pela educação primária do Taylor, Ele praticava aquilo que hoje nós chamamos de homeschooling, Ele só estudava em casa. Depois ela mandou o menino para a Europa, e ele ficou lá durante algum tempo, principalmente na França e na Alemanha. Em 1872, com 16 anos, o Taylor voltou para os Estados Unidos e finalmente entrou em uma escola americana, a Philip Exeter. E estudou ali ao final do high school. Ele aplicou e acabou sendo aceito pela Universidade de Harvard para estudar direito e seguir a carreira do pai. Mas aí, pobre Taylor, aconteceram 2 problemas. Primeiro, ele começou a ter dificuldade de visão, o que dificultava muito a leitura por muito tempo. Ele, claro, não ficou cego, ele enxergava, ele lia, mas ele não conseguia ler durante muito tempo. Então, seria difícil ele estudar direito, principalmente em Harvard. Segundo problema, em 1873, a América enfrentou a primeira grande depressão econômica. Talvez você não saiba disso, mas aquela depressão de 1929, que é a mais conhecida, que começou com a quebra da Bolsa de Valores, não foi a primeira. Foi a segunda depressão econômica, que aliás teve uma influência no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A Revolução de 30, que você conhece, que alçou Getúlio Vargas à presidência, foi influenciada por essa revolução, porque repercutiu na economia do Brasil. Agora, a primeira grande depressão foi a de 1873, que se arrastou até 1890 e pouco, e que é mais conhecida pelo nome de Pânico de 1873. Tudo começou com a quebra de um grande banco da Filadélfia, o Jay Cooke.
que tinha financiado a construção da ferrovia em direção ao oeste dos Estados Unidos e, de repente, teve dificuldades para captar recursos e honrar os seus compromissos. E aí, fechou, faliu. E você sabe, né, quando um grande banco quebra, existe uma corrida das pessoas fazendo saques, né, principalmente nos pequenos bancos. E isso levou à quebra de vários bancos, de mais de 50 bancos menores nos Estados Unidos. E isso teve uma imensa repercussão na economia americana. Começaram as falências das empresas, as demissões e pronto, o pânico estava instalado. E o pobre Taylor estava começando a vida exatamente ali naquele momento, e ele então teve que se virar. E o que ele fez? Não teve dúvidas, foi trabalhar de operário, foi o que ele encontrou. Foi trabalhar de operário em uma fábrica de bombas hidráulicas, a Enterprise Hydraulic Works, e começou lá como aprendiz de operário. Depois foi crescendo. E foi ali, no chão da fábrica, muito cedo, que o Taylor percebeu que era possível aumentar, né, aquilo que hoje nós chamamos de produtividade, né? Aliás, produtividade que é parente da competitividade. As empresas precisam ser produtivas para serem competitivas. Isso vale também para as pessoas, enquanto profissionais, e também vale para os países, né, que competem no cenário mundial. Vamos dizer que lá na época eram finalizadas, umas 10 bombas por hora. E o Taylor se deu conta que esse número podia ser aumentado, podia ser até dobrado, se algumas pequenas mudanças na sequência da montagem, na organização do trabalho fossem feitas. Por exemplo, se as partes usadas na fabricação das bombas estivessem mais próximas, né, da bancada de montagem, evitando que o operário tivesse que ir muito longe para buscá-las. Se as ferramentas utilizadas fossem colocadas mais à mão dos operários. Uma coisa importante, se cada operário fosse capacitado e especializado em uma única tarefa da fabricação. Aí ele seria um especialista naquilo lá, isso agilizaria. Bom, isso entre outras coisas. Mas veja, o Taylor na época era apenas um garoto, né, um aprendiz de operário que queria se meter a mudar alguma coisa na fábrica, a ensinar coisas para os seus colegas, e no começo ele se deu muito mal, né? Não se deu muito bem, não. Mas aí ele foi indo, foi trabalhando, não é? Foi tratando de fazer o seu trabalho bem feito, e foi amadurecendo, ganhando respeito. No total, ele trabalhou como operário em 4 empresas. Além da fábrica de bombas, trabalhou na comercializadora de máquinas Mid Valley Steel, na fábrica de papel Investment Manufacturing Company, que era, na verdade, um conglomerado de fábricas de papel, e na metalúrgica Bethlehem Steel, que foi aonde ele encontrou o melhor ambiente para implantar as ideias vindas de suas observações. Então, veja, ele começou como aprendiz de operário, muito curioso, operário curioso. Depois ele virou operário, né, virou chefe de equipe, supervisor, até chegar a engenheiro-chefe da fábrica, né? Mas como assim? Ele era engenheiro, não era operário, afinal de contas? Pois é. Acontece que enquanto ele trabalhava como operário, ele também fazia um curso de engenharia mecânica no Instituto de Tecnologia Stephen pasmem, por correspondência, né? Ele recebia, apostilas, textos, né, trabalhos para fazer por correspondência. Olha que legal isso, que fantástico. Então, na verdade, naquela época, no final do século XIX, já existia aquilo que hoje nós chamamos de educação à distância, que nós acreditamos que surgiu depois da internet. Não, ela já existia antes, né? E o Taylor se formou em 1883, 10 anos depois de começar a trabalhar como operário. Sinceramente, isso chama-se esforço, determinação. Mas, veja, não foi como engenheiro, e sim como operário que o Taylor começou a construir a grande contribuição dele para a administração das empresas e para a humanidade. Simplesmente porque ele se deu conta que era perfeitamente possível aumentar a produtividade desde que fossem desenvolvidos processos, essa palavra é importante, processos de trabalho e que os operários fossem capacitados. Como eu já falei, processos e capacitação. Hoje isso é comum. Todas as empresas falam sobre essas duas coisas. Mas naquela época não. Isso foi uma verdadeira revolução. No começo, como eu disse,
houve até uma reação dos operários, principalmente depois que ele virou supervisor dos próprios colegas, né? Claro, olha, qualquer mudança vai receber uma reação igual e contrária. Isso é a lei de Newton aplicada ao comportamento e à administração. Mas ele foi persistindo e ao longo de 2 ou 3 anos ele conseguiu aumentar na fábrica simplesmente em 200% a produtividade. 200%, onde se fabricava 10, passaram a se fabricar 30, né? Mas agora, veja, ele aumentou a produtividade sem modificar a operação técnica em si mesmo, e sim modificando processos. Portanto, ele melhorou uma empresa de engenharia, não através da engenharia, mas através da gestão. Isso gerou uma frase espetacular que você tem que lembrar, que é a seguinte: Power is nothing without control. Potência sem controle não serve para nada. E aí, em todas as empresas por onde ele passava, a produtividade aumentava, a fábrica ficava, claro, satisfeita, e os operários também, porque eles passaram a ganhar mais. Aliás, ele criou também o conceito da meritocracia e da remuneração variável, né? Claro, quem produz mais e melhor, né, merece ganhar mais. E assim todo mundo ficava feliz. Então ele começou a ser chamado por outras empresas e, claro, acabou virando consultor de empresas, talvez um dos primeiros da nossa história. Em 1893, ele finalmente abriu a sua empresa de consultoria, e é interessante que no cartão de visitas dele tinha o nome dele e embaixo dizia o seguinte: especialista em sistematizar gestão de trabalhos e minimizar custos de processos. Ora, sistematizar os trabalhos e minimizar custos, né? É tudo que a empresa quer, produzir mais gastando menos. Ou seja, ele se transformou em referência, né, em como produzir mais rápido, melhor e gastando menos. Olha, este é o conceito fundamental da eficiência. Eficiência, ainda vou falar mais sobre isso aqui no canal. Depois, com o tempo, ele começou a escrever e publicou um artigo chamado Estudo dos Tempos e Movimentos. Tempos e movimentos. Ele era obcecado por tempos, andava com um cronômetro pela fábrica, cronometrando o tempo do trabalho dos operários e também das máquinas. E foi baseada nesse texto que a Universidade de Harvard criou o primeiro curso de especialização em administração em 1908. Veja, no começo do século, até então não havia cursos de administração, muito menos de especialização. Ele foi indo e em 1911 ele publicou a sua principal obra, que era uma espécie de um resumo da sua percepção, né? Um livro chamado Princípios da Administração Científica, que, aliás, é um livro que faz sentido até hoje, apesar, claro, da evolução da administração de lá para cá, novas ferramentas e tudo. Mas se você ler esse livro, aliás, você pode ler na internet, você pode baixar o PDF, hoje é liberado. Leia o livro, você vai ver que ele faz muito sentido, independente daquilo que você faça. Inclusive, a linguagem é muito simples. Ele teve depois outras publicações, né, focadas sempre em produção industrial, registrou mais de 50 patentes de máquinas, ferramentas e processos industriais. O cara era fera. Bom, é claro, certamente você já ouviu falar que existem críticas até hoje, né, ao Taylorismo, né? A principal delas é que ele teria transformados os operários, né, as pessoas, em uma espécie de robôs, né, que ele teria tirado a humanidade dos operários ao transformá-los em engrenagens de uma grande máquina, né, que seria a indústria, né, a fábrica. Até hoje existe a expressão Fordismo, Taylorismo, né, que é usada de forma assim meio pejorativa, né? Você viu isso lá naquele filme Tempos Modernos do Chaplin. Eu vou ainda falar sobre ele em outro episódio. Vale observar, né, falando em Fordismo, Taylorismo, vale lembrar que o Henry Ford fundou a sua fábrica de automóveis apenas em 1903, né, quando ele implantou a linha de montagem. Eles provavelmente não tiveram nenhuma relação, mas também, muito provavelmente, o Ford bebeu
na fonte do Taylor, né? Eu vou fazer um episódio falando sobre os métodos administrativos do Ford, vale a pena, né? Seus erros e seus acertos. Ele é citado nos livros de administração. Eu também vou falar sobre esse lado questionável do Taylorismo em um episódio mais para frente, onde eu vou falar sobre uma nova onda da administração da década de 1930, chamada a onda das relações humanas. Aí você vai conhecer a Mary Parker Follett, uma mulher sensacional, além de outros pensadores. Vamos falar agora um pouquinho sobre a vida pessoal do Taylor. Ele se casou em 1884 com a Louise Winslow, né? Mas o casal não conseguiu ter filhos. E aí o que ele fez? Desistiu? É claro que não. Ele era um administrador, um sujeito com espírito empreendedor. O que ele fez? Ele foi prático. Ele foi a um orfanato e adotou logo 3 órfãos ao mesmo tempo. Porque daí, claro, os processos que ele criaria para cuidar daquelas crianças já atendia logo os 3, né? Os 3 filhos dele, o Robert, a Elizabeth, que aliás não são aqueles artistas que eu citei no começo, e também o Campton. Uma outra curiosidade muito interessante a respeito da vida do Taylor é que ele teve seu lado esportista. Ele era um jovem bem nascido e logo começou a jogar tênis e foi muito bom. Ele chegou a ser campeão americano de duplas, um torneio americano que depois viria a ser o US Open, que se realiza em Nova York e é até hoje um dos 4 torneios do Grand Slam, junto com o Australian Open, com Roland Garros e o Wimbledon. Nada mal, né? O Taylor era muito bom no que fazia. Bom, mas aí o tempo foi passando e, claro, né? Ele foi envelhecendo. E em 1915, quando estava viajando para dar uma palestra, ainda fazia muito frio no final do inverno americano, né? No norte dos Estados Unidos faz muito frio, e ele acabou contraindo uma pneumonia e veio a falecer no dia 21 de março, com 59 anos de idade. Ele podia ter ido mais longe. Ele faleceu um dia depois do seu aniversário. Está enterrado no West Laurel Hill Cemetery, na Pensilvânia, e uma curiosidade é que em seu enterro foram milhares de pessoas, principalmente operários, que fizeram questão dele com os seus macacões, alguns sujos de graxa, porque eles sabiam que era entre eles que o Taylor se sentia melhor. Então tá aí a história de um operário, né, de um homem simples, porém inteligente com grande capacidade de trabalho, que soube avaliar as circunstâncias. Isso é importantíssimo, avaliar as circunstâncias. Aliás, Ortega y Gasset já disse, o homem é o homem e sua circunstância. E ele usou a sua inteligência, a sua capacidade de observação e de trabalho para mudar a circunstância ao seu redor e dessa maneira melhorar o mundo. Para você ter uma ideia, ele é comparado a Descartes, a Arquimedes e até a Newton na ciência do trabalho. Eu vou fazer um outro episódio para aprofundar o conceito da eficiência, que se não nasceu com Taylor, foi com ele que se consolidou e virou um conceito geral da administração. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo e tenha percebido que ele pode ser utilizado tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Você vai ver que no final tudo é processo. Uma sequência encadeada de maneira lógica de algumas atividades para que um objetivo seja atingido. Obrigado por estar aqui no Em Ponto e até o próximo episódio.